quinta-feira, dia de Repórter PUC, e o assunto é a corrupção no país. Vamos falar sobre os recentes casos de corrupção e as prováveis causas que levam a esse tipo de crime. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! A lista de escândalos de corrupção no Brasil é extensa. Somente nos anos 2000, foram mais de 70 casos veiculados pela mídia. O que será que as pessoas pensam sobre o assunto? Nossa reportagem foi às ruas conferir. Mensalão, fraude, desvio de dinheiro público, ministros afastados do governo. Muitos são os casos de corrupção no Brasil e os envolvidos estão em todas as esferas de poder. O maior prejudicado é o cidadão brasileiro, que sofre restrições na prestação de serviços públicos e construção de obras em prol do bem-estar social. A partir do momento que alguém tira o dinheiro público, que era para investir na educação, no transporte, na saúde, esse dinheiro deixa de ser investido e deixa de fazer bem para a nossa população. Quando eles te roubam, assim, você votou no cara para o cara te representar e ele fica roubando nas suas costas, eu acho que você perde o direito como pessoa, sabe? Te diminui. E você acredita que a corrupção tem solução, que a gente pode viver num país sem esse tipo de ato imoral? Eu sou realista, não. Porque o povo não faz nada para mudar. E eu me incluo nessa. A gente é muito acomodado. E o que fazer para combater a corrupção no Estado? Bom, eu acho que, primeiramente, leis mais rígidas para a corrupção de uma forma geral. Eu acho que o Brasil abre muitas brechas, pessoas que participam da corrupção e a gente sabe aí que já são pessoas cartas marcadas no país, que a gente não precisa nem falar o nome, são pessoas que estão aí há mais de 10 anos nos partidos políticos, nas assembleias, no governo, de um modo geral, e assim, não tem a gente não vê nada, aprovaram a lei da ficha limpa e não mudou nada. Como combater é muito simples, é só aprender a votar, é muito simples. E daí em diante a gente tem que fazer várias políticas e quando não concordar, protestar, vai muito além disso. Eu acho que o pessoal tinha que se unir mais, a população tinha que se juntar e batalhar por um direito que é nosso, de ter os políticos trabalhando por nós, pelos nossos direitos. O judiciário vai continuar corrupto, não só o judiciário, como o legislativo, como o executivo vai continuar corrupto se a iniciativa de mudar essa corrupção não vier do social. A ausência de ética e legalidade no exercício de funções públicas desmoralizam a estrutura política de um país. Até quando a impunidade será um fator de incentivo à corrupção? O Brasil registrou o pior nível de eficiência no combate à corrupção em 2006, quando o índice do relatório anual de governança atingiu a marca de 47,1, numa escala de 0 a 100, sendo 100 a avaliação mais positiva. Comparado a países da América Latina, o Brasil ficou numa posição desfavorável. Chile, Costa Rica e Uruguai tiveram nota 89,8. Já um estudo da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, revelou que o custo anual da corrupção no país gira em torno de 42 a 70 bilhões de reais. Um dos principais problemas que dificultam o combate à corrupção é a cultura da impunidade ainda vigente no país. Mas será que é isso mesmo? Para falar sobre essas e outras questões, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com o promotor Fabiano Furlan. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, muito obrigado. Fabiano, para a gente começar o nosso bate-papo, quais seriam assim as raízes da corrupção aqui no Brasil? Olha, as raízes da corrupção no Brasil, elas são muito antigas. Elas datam até mesmo do período colonial. Mas o que se vê hoje no país é a existência praticamente de 2 ordenamentos jurídicos diferentes. Um ordenamento jurídico aplicado ao povo e um outro ordenamento jurídico aplicado aos agentes públicos que ocupam a cúpula dos poderes. E isso tem sido uma grande distorção que fomenta a corrupção no país nos moldes em que nós vemos todos os dias. E qual a situação do Brasil no ranking de corrupção?
Eu tenho dados da Transparência Internacional. E a Transparência Internacional divulgou um estudo envolvendo 178 países em 2010, colocando o Brasil na 69ª posição. E no ranking do ano passado, o Brasil ficou na 75ª posição, né? Sendo certo que os países menos corruptos, se eu poderia dizer assim, figuraram como a Finlândia, a Suécia, a Suíça, e países mais corruptos seriam assim a Somália e o Iraque, foram os países elencados neste estudo divulgado pela Transparência Internacional. Para a gente fazer uma comparação aqui com os nossos vizinhos, né, os países da América Latina, qual que é o país aqui que tem o menor índice de corrupção? Pelos dados da Transparência Internacional, o Chile teve um grande destaque e teve, nesse índice de percepção da corrupção, uma pontuação muito significativa, porque ele ficou justamente na 21ª posição, superando até mesmo os Estados Unidos e países como a França. E quais são os mecanismos adotados nesse país que permite que a corrupção seja minimizada? Olha, eu pude fazer uma comparação e eu percebi nitidamente que o Brasil tem o melhor diploma legal para combater a corrupção, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Países como o Chile, como a França, como os Estados Unidos, têm de fato também uma legislação anticorrupção, mas um pouco mais fragilizada, se pudéssemos comparar com essa Lei de Improbidade Administrativa brasileira. Então, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil não é a falta de lei, é o esvaziamento da lei por interpretação constitucional, principalmente aquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal. E assim, você consegue ver alguma alternativa para que a corrupção aqui no Brasil seja coibida? A gente pode pegar assim, exemplos de outros países que às vezes podem dar certo aqui. Como que você vê essa situação? Eu não vejo a solução para a corrupção como uma única via, como um único ato. Eu acredito que a solução para a corrupção, ou pelo menos o equilíbrio da corrupção, estaria na adoção de várias posturas de combate destinadas a reprimi-la. Então, nós primeiro precisaríamos pensar em mecanismos para enfrentar esse desequilíbrio do ordenamento jurídico brasileiro, para que as autoridades que de fato representam o país não fiquem blindadas por direitos e garantias, levando o Estado democrático de direito à conotação que nós vemos hoje. E nas ruas, Fabiano, eu notei que as pessoas tendem a dizer que corrupção é fácil de ser cometida, talvez por impunidade ou porque os políticos estão numa posição favorável, né, dentro de uma esfera de poder. É isso mesmo? É fácil cometer a corrupção? Olha, eu acredito sinceramente que o problema da corrupção no Brasil, ele se resvala na questão da impunidade. Então a população tem razão em ter essa percepção. E a partir do momento em que você blinda determinados comportamentos e determinadas autoridades, você gera uma onda de impunidade em razão da prescrição, em razão da adoção de mecanismos burocráticos para processar esses agentes, e na opção de não tomar medidas imediatas, como o afastamento desses agentes políticos do cargo e mesmo o patrocínio da indisponibilidade dos bens desses agentes, o que viabilizaria, inclusive, o controle e recuperação dos bens que foram utilizados nessa questão da corrupção em si. Então, assim, além da impunidade, a gente pode citar assim, a estrutura legislativa do país, ela colabora para que a corrupção esteja presente nos governos? A estrutura legislativa do país, sem dúvida nenhuma, traz essa colaboração na medida em que não são criados dispositivos reais que viabilizem o combate dessa corrupção, que transformem autoridades públicas, agentes públicos, em figuras responsabilizadas pelas condutas que praticam nessa seara. E dentro do que você estuda, do que você vê como promotor de justiça, é possível coibir a corrupção? Você tem esperanças de que isso pode ser mudado? Eu tenho esperanças que isso pode ser mudado. Trago até a experiência da França. Na França foi criado
um serviço central de prevenção da corrupção. A França organizou uma entidade que se dedica ao estudo da corrupção, trazendo inclusive ensinamentos para promotores de justiça, para juízes, e traz propostas legislativas, traz propostas de melhora para o próprio país, a França, que tem repercutido de forma significativa e positiva no combate à corrupção naquele país. A participação da sociedade através de movimentos sociais contribui, é favorável também? Olha, ela é extremamente significativa. Nós temos hoje, inclusive, a lei conhecida como a Lei da Ficha Limpa, e ela já se vê claramente que a voz popular traz, de fato, uma possibilidade de coibir a corrupção. Tá certo, então. Fabiano, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço PUC. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E o Espaço PUC termina agora. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um Repórter PUC. Você pode mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe as nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. O nosso programa volta na segunda-feira, porque amanhã é dia de Espaço Cult. O bate-papo musical é às 5h30 da tarde. Acompanhe também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima!